Então, pessoal, agora nós vamos continuar o estudo aqui das diretrizes de 2015 que foram atualizadas, mas agora é voltado para o suporte básico de vida para adultos e qualidade da RCP aplicadas por leigos. Esta diretriz que trata dos programas comunitários de DES são desfibriladores externos automáticos para socorristas leigos, aquelas pessoas que estão ali de passagem e serão aquelas que prestarão os primeiros cuidados. Então essa diretriz ela foi atualizada, mas no meu ponto de vista, eu acredito que caberia mais para reforçada e não atualizada. E eu vou falar para vocês por quê. Porque simplesmente as diretrizes de 2010, elas falavam as mesmas coisas com relação aos programas comunitários de desfibriladores externos automáticos para socorristas leigos. E a única diferença que eu percebi foi que nas diretrizes de 2010 trazia a denominação primeiros socorristas de segurança pública. E agora, com a atualização, não tem mais esse termo. Fala somente que se recomenda implantar os programas de acesso público à desfibrilação para pacientes que sofreram uma parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, em um local público. E que dessa forma, em locais em que haja alta probabilidade de ter uma PCR, como por exemplo em aeroportos, cassinos, instalações esportivas, entre outros, então fala somente isso, não traz esse termo primeiros socorristas de segurança pública, tá? O acesso aos desfibriladores fica para todas as pessoas. Então eu procurei algumas imagens reais que mostram esses desfibriladores disponíveis para a população. E aqui tem uma imagem de um aeroporto, a primeira imagem. Na segunda eu acredito que seja uma escola, eu não tenho certeza, mas também pode ser um aeroporto. E aqui na cabine telefônica. Todas essas imagens, gente, eu peguei de sites americanos, tá? Não encontrei nenhum site brasileiro que mostrasse alguma foto lá de um desfibrilador disponível para as pessoas, para o público em geral. Mas como o nosso país, geralmente ele é um pouco mais atrasado do que os outros, né? Eu não sei se tem. Se tiver, vocês podem comentar aqui que tem, que vocês viram. Enfim, então essa foi a mudança que ocorreu, a primeira mudança que ocorreu com relação ao suporte básico de vida para adultos, aplicadas por leigos. Esta segunda diretriz também foi atualizada, também faz parte do suporte básico de vida aplicados por leigos, e ela trata da identificação de gasping. Para quem não sabe, gasping são movimentos respiratórios assíncronos não efetivos, ou seja, aqueles movimentos respiratórios que não são normais e eles não estão fazendo as trocas gasosas, a hematose. Então a pessoa não está respirando e mandando oxigênio para o corpo. E é muito importante o socorrista ele saber identificar, porque o gasping pode ser confundido facilmente com convulsões. E aí o tratamento é outro. Mas também esses socorristas, eles têm que ser orientados pelos atendentes que as convulsões breves e generalizadas, elas também podem ser a primeira manifestação da PCR, tá? Da parada. É muito importante esse atendente ele ser treinado, o que está ao telefone, tá? Orientando o socorrista leigo. E ele está identificando os movimentos respiratórios, se trata de uma gasping ou de uma convulsão ou outra coisa. A imagem desse homem aqui deitado, aparentemente parece uma foto, mas não é, é um vídeo. Eu coloquei 2 vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês de situações em que pessoas estão com gasping. Claro que a primeira é uma simulação, mas no segundo vídeo que eu vou estar mostrando, se trata de uma situação real em que o paciente ele está em parada cardiorrespiratória e está sendo atendido. Eu deixo para vocês estarem acessando, se quiserem ver o vídeo completo, tá? Porque eu só peguei partes dele. É só estar entrando aqui no link que eu deixo abaixo na descrição do meu vídeo.
Keep in. Party. Stand clear. Stand clear. Rescue. Ready? Yeah. Do not touch patient. Analyzing rhythm. The machine reads Tucker's vital signs. Do not touch patient. Analyzing rhythm. Check pulse. If no pulse, give CPR. Check pulse. If no pulse, give CPR. I can't get one. Start CPR. The defib doesn't work on Tucker first time. Então, pessoal, esta diretriz foi atualizada e reforçada ao mesmo tempo, porque ela já existia nas diretrizes de 2010, a identificação de gasping pelo atendente operador. Ela foi atualizada no sentido de dar maior atenção na qualidade da respiração, se está normal ou não, e também ressaltou que esses atendentes devem ser treinados para identificar, através das perguntas feitas aos socorristas, se é um caso de PCR ou de convulsão, para aí aplicar as compressões imediatamente ou outro tipo de ação. Então, foi essa, gente, a atualização, e vamos para o próximo. Aqui no próximo slide, fala de uma diretriz que normalmente é potencial questão de prova, da ênfase que deve ser dada para as compressões torácicas, que são 30 compressões e 2 ventilações, seguindo a sequência CAB. Ela foi atualizada, porém não foi mudada, continua a mesma sequência da de 2010. Sequência CAB, que é iniciar imediatamente as compressões torácicas após ter identificado que se trata de uma PCR. Ou seja, não tem respiração, está sem pulso, que pode ser verificada em 10 segundos, dar preferência à artéria carótida, que fica no pescoço. Para verificar essa artéria, eu costumo achar no meu corpo colocando 4 dedos pressionados abaixo do meu queixo, e onde apontar o dedo médio, que é conhecido como o maior de todos, então ali vai estar a artéria carótida. Dá para sentir perfeitamente. Continua também que são 30 compressões e 2 ventilações. Devem ser realizadas de forma bem dinâmica. Socorristas leigos sem treinamento devem fornecer a ressuscitação cardiopulmonar somente com as mãos, com ou sem orientação de um atendente. Deve continuar a RCP somente com compressão até a chegada de um DEA ou de um socorrista com treinamento, ou que a vítima comece a se mover. Então, se a vítima começou a se mover, então pode parar, né, as compressões. Todos os socorristas leigos devem, no mínimo, aplicar essas compressões torácicas em vítimas de parada cardiorrespiratória. Agora, se tiver um socorrista leigo treinado e ele puder realizar as ventilações de resgate, então que ele aplique. Mas se ele não for treinado, então é só as compressões com as mãos. As compressões e as ventilações devem ser aplicadas nessa proporção, viu, gente? Não esquecer, 30 compressões para cada 2 ventilações. E por que deve se dar ênfase a essas compressões? Bom, gente, foi comprovado, tá, que a ressuscitação cardiopulmonar somente com a compressão, ela é mais fácil de ser executada por um socorrista não treinado e pode ser prontamente orientada por telefone pelos atendentes. Além disso, as chances de sobrevivência da RCP somente com compressões e da RCP com compressões e ventilação de resgate, elas são semelhantes, ou seja, os mesmos índices de sobrevivências tanto existem para a RCP com compressões quanto para a RCP com compressões e ventilações quando são aplicadas antes da chegada do SAMU, do Serviço Móvel de Emergência. Beleza? Então, esses daí são os principais motivos. A próxima diretriz também é muito importante e de grandes chances de cair em provas. Fala da frequência das compressões torácicas que sofreu uma alteração. Na de 2010 eram de no mínimo 100 somente, e agora a frequência das compressões torácicas deve ser no mínimo 100 e no máximo 120 compressões por minuto. Beleza? A profundidade das compressões torácicas também sofreu atualização.
Porque nas diretrizes de 2010 trazia como referência uma profundidade mínima, assim como nas frequências. E agora trouxe um valor máximo que são aplicados para adultos. Depois eu vou falar dos valores das crianças e dos bebês. É de no mínimo 2 polegadas, que equivalem a 5 centímetros, ou no máximo 2,4 polegadas, ou 6 centímetros. E o porquê dessas mudanças? Para as frequências, a explicação é que se eu ultrapassar a frequência de 120 compressões por minuto, eu vou reduzir o número total de compressões. Então, quanto mais a frequência, mais rápido, menos compressões eu vou aplicar, ou eu vou estar aplicando compressões ineficientes. Eles deixaram lá nas diretrizes de 2015 uma analogia para nós analisarmos, nós entendermos, e eu indico, aconselho vocês a estarem dando uma olhadinha, dando uma lida lá, que é bem interessante. Agora, do porquê da profundidade das compressões torácicas. As compressões torácicas, elas geram fluxo sanguíneo, ou seja, se o coração não está bombeando sangue para o resto do corpo, para os órgãos vitais, as compressões vão impulsionar o coração a bombear esse sangue, principalmente aumentando a pressão intratorácica, comprimindo diretamente o coração e assim gerando fluxo sanguíneo e fornecendo oxigênio para o coração e principalmente para o cérebro. A profundidade de compressão excessiva e lesões são potencialmente fatais. Pode ser difícil julgar a profundidade de compressão sem o uso de algum dispositivo lá na hora do socorro. Por isso é importante saber que a profundidade das compressões torácicas é geralmente mais superficial do que profunda demais. Então, gente, prestem atenção nisso. A profundidade das compressões torácicas, ela geralmente é mais superficial do que profunda demais. Beleza? Vamos que vamos. A próxima diretriz é uma diretriz nova. Fala do uso da naloxona, administrada por transeunte, pessoas que estão ali de passagem, ou por socorristas leigos, tá? Devidamente treinados, que estão presentes no local em casos de emergências potencialmente fatais associadas a opioides. A primeira coisa que vocês têm que saber é o que é opioides. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo no fundo aqui da gravação, um monte de passarinho piando e cantando. É porque são 6 horas da manhã, 6h19, e eu tô aqui firme e forte gravando um vídeo para vocês. Então, pessoal, eu peço desculpas, tá? Então, eu quero avisar para vocês que daqui a pouco vai estar passando essa piação e eu acho que não está incomodando, mas se tiver, que vocês desconsiderem e me desculpem aí. E desculpem os passarinhos também. Os opioides são substâncias derivadas do ópio. O ópio é encontrado em cápsulas de uma planta chamada Papaver somniferum, tá bom? Os opioides estão incluídos no grupo de fármacos que atuam nos receptores opioides neurais. Eles produzem o quê? Eles produzem uma insensibilidade à dor, que é chamado de analgesia, tá? São usados principalmente na terapia de dor crônica e aguda de alta intensidade. Eles produzem estado de euforia, estados hipnóticos e de grande dependência. Exemplo é a morfina e a heroína, são exemplos de opioides. Então essa daí é a principal informação que vocês têm que saber, que eles são drogas que causam dependência, algumas pessoas usam e pode gerar um quadro de parada cardiorrespiratória. Se gerar e for identificado pelo socorrista, ele vai poder administrar naloxona, o socorrista leigo devidamente que passou por um treinamento. Aqueles dependentes de opioides de causa conhecida ou que se tem suspeita, que não respondem com respiração normal, estão com gasping, né, uma respiração anormal, mas tem pulso, é adequado que socorristas leigos devidamente treinados e profissionais de saúde capacitados para o suporte básico de vida, além de prestarem os cuidados básicos, eles administrem naloxona por via intramuscular ou intranasal. Bom, gente, por que administrar naloxona? Porque através de alguns estudos
teve-se alguns casos de sucessos, tá, que foram documentados quanto ao uso de naloxona aplicada por pessoas que estão ali de passagem, transeuntes, leigos, enfim. No ano passado, em 2014, o autoinjetor de naloxona foi aprovado pela Food and Drug Administration nos Estados Unidos para uso por socorristas leigos e profissionais de saúde. Agora, gente, vamos conhecer esse medicamento e eu vou estar lendo aqui, tá? As informações da naloxona, porque são muitas informações para não estar lendo. Aí, naloxona, antagonista dos opioides, não é bem compreendido, mas parece que ela desloca os analgésicos opioides dos receptores, inibindo seus efeitos analgésicos e tóxicos cardiovasculares, estabelecendo o nível de consciência, tamanho das pupilas e atividade intestinal. Administrado em tempo de ação, preferência pela via intravenosa, porque ela age em 2 minutos, depois a intramuscular, subcutânea e endotraqueal, pois o tempo de ação para essas 3 vias aí é de 2 a 5 minutos, é um pouco maior. Intranasal é de 8 a 13 minutos, intraóssea não tem a informação. E o tempo de duração da naloxona no organismo é de 45 minutos, tá? É um curto tempo de ação, pode ser necessário doses adicionais, então aplicou uma vez, depois de 45 minutos, deve ser administrado depois de novo. Sua forma de apresentação são em ampolas, uma ampola de 1 ml de 0,4 mg por 1 ml, pode ser diluída em 9 ml de água destilada. A dose inicial intravenosa, intramuscular e subcutânea é de 0,4 a 3 mg, pode ser repetida a cada 2 ou 3 minutos até a reversão dos sintomas. A dose de 5 a 10 mg deve-se rever o caso, tá, de intoxicação, mesmo se se trata de opioides, e se não voltar a respiração espontânea. Então, não é bom que se ultrapasse 5 a 10 mg, tá bom? O objetivo principal é o estabelecimento da respiração espontânea e não do estabelecimento neurológico. A sono deve ser aplicada com esse objetivo, de se estabelecer a respiração espontânea, tá bom? E não se a pessoa vai voltar conscientemente ou não, ela tem que estar ali respirando para garantir a vida dela. Deve-se ter cuidado com o uso em pacientes cardiopatas e é totalmente contraindicado para gestantes. Bom, pessoal, então tudo relacionado à naloxona e ao suporte básico de vida aplicado por socorristas leigos, nós vimos. Agora eu vou finalizar esse vídeo e vou começar um outro vídeo, vocês podem estar acessando a continuação, que é a parte 3. Eu vou começar a falar do suporte básico de vida para adultos e qualidade da RCP aplicada por profissionais da saúde. Pessoal, se vocês gostaram dessa videoaula, se de alguma forma serviu para a vida de vocês, eu peço a vocês que vocês se inscrevam no meu canal e curtam o vídeo, porque isso vai me ajudar bastante na divulgação e também me incentiva a cada dia mais fazer outros vídeos e estar aqui passando esse conhecimento para vocês. Então, gente, não se esqueçam de fazer isso. Eu agradeço a vocês a atenção, não percam os outros e um beijo e até a próxima.